Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, então, dessa jornada que iniciamos essa semana com o nosso evento, nosso primeiro encontro tribal, O Despertar. O nosso assunto de hoje é muito interessante, ele vai nos despertar realmente para algumas realidades que nós vivemos todos os dias na nossa vida e muitas vezes não nos damos conta de como é mais simples do que nós imaginávamos resolver alguns problemas e algumas pendências que nós temos na nossa vida. Eu vou iniciar contando um pequeno aprendizado que eu fiz há muitos anos atrás com um professor de inglês que eu tive, já um senhor com bastante conhecimento, bastante sabedoria, e aí ele sempre que ele me pedia para eu elaborar uma frase, né, após o nosso estudo de inglês, eu ficava elaborando uma frase muito complexa, ficava sempre buscando um vocabulário, alguma coisa assim que realmente impactasse. E aí ele olhava para mim e sempre dizia assim: "Don't complicate your life." E realmente, a gente muitas vezes, de alguma coisa muito simples, acaba tornando algo muito complexo e que depois nós mesmos não sabemos lidar com aquela situação. Então, o nosso tema de hoje, ele diz respeito à frequência, sintonia e o que nós estamos sintonizando. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o nosso sistema energético. Então, o nosso sistema energético, ele é formado pelo campo emocional, o campo mental e o campo espiritual, que esses três estão sempre juntos e são avaliados juntos, os chakras e a aura. Então, esse sistema todo, ele deve funcionar bem, de maneira que na nossa vida as coisas passem a fluir de uma maneira mais tranquila e equilibrada. Isso não significa que nós não vamos ter mais problemas na nossa vida, porque a vida é desafio, constantemente nós estamos sendo colocados à prova, né? Com diversas situações que vão se apresentando. Então, se o nosso sistema ele está equilibrado, nós conseguimos ter mais qualidade de vida, nós conseguimos ter um ambiente mais harmonioso dentro da nossa casa. Então, tudo melhora a nível pessoal, profissional, em todos os setores da nossa vida. Então, de que forma esse sistema ele influencia tão intensamente na nossa vida? Bem, o sistema ele funciona exatamente como uma máquina. Então, se nós temos uma máquina, nós temos lá uma boa produção, ok, os produtos estão perfeitos. Mas se eu começo a avaliar e vejo ali que tenho alguns produtos com defeito, o que a gente vai fazer? Vai chamar um técnico, troca uma peça e a máquina volta a funcionar. O nosso sistema, ele está sempre dando sinais de que está começando a entrar em desequilíbrio e que a tendência se a gente não corrigir aquele fator ali que está causando desequilíbrio, ele tende a parar de funcionar. Então imaginem que o nosso sistema energético ele é tão importante quanto os outros sistemas do nosso corpo físico, sistema circulatório, sistema respiratório, só que muitas vezes por desconhecermos, né, essa informação a gente não tem, e isso é uma coisa pouco falada, nós vamos deixando e a gente vê aqueles sinais, mas vai deixando até que as coisas na nossa vida começam a estagnar. Então, nós entramos numa fase onde tudo aquilo que eu preciso fazer, eu tenho um gasto energético muito grande, eu começo a entrar num desânimo, né, num desequilíbrio. Então, isso tudo é devido a falhas no nosso sistema. Então, o que nós vamos falar agora sobre os campos que a gente vai conseguir entender essa relação, né? Da gente entrar numa frequência da estagnação ou numa frequência da fluidez na nossa vida. Muito bem, então, o campo emocional, o campo mental, eles todos têm um padrão mínimo de frequência que é 6.500 angstrom. Então, imaginemos lá que 6.500 é o nosso ponto de partida. O nosso padrão ideal é 14.600, então nós temos uma diferença bem significativa entre o padrão mínimo e aquele ideal. Então, abaixo de 6.500, o que nós encontramos? Tudo aquilo que nós não queremos mais.
Angústia, ansiedade, tristeza, medo, raiva, depressão, culpa, qualquer coisa que nós imaginarmos que nos desequilibra emocionalmente, que nos deixa sequelas, né, no nosso chakra cardíaco e no nosso emocional, tudo vibra abaixo de 6.500. Então, a importância de nós mantermos o nosso campo emocional e o nosso campo mental numa frequência mais alta é justamente para não sintonizarmos com tudo que vibra nessas faixas mais inferiores. Eu vou agora, então, aproveitando a deixa de simplificar a nossa vida, que o professor me deu, né? E vou fazer uma comparação bem prática da rádio. Então, nós temos a rádio AM e a rádio FM, que são frequências diferentes. Se eu estiver sintonizada na faixa AM, o que eu vou ter? Rádios diferentes, programações diferentes, mas todas na mesma faixa de sintonia. Se eu quiser ouvir uma rádio, né, que toca na FM, vou dar um exemplo da Antena 1, que é uma rádio que eu gosto de ouvir, né? Então, o que a gente precisa fazer? Mudar a sintonia. Quando nós mudamos a sintonia, o que nós temos? Uma frequência mais alta, onde eu passo a não sintonizar mais com aquelas situações negativas que vibram nessa faixa inferior. Isso é fundamental porque nós somos o somatório de todas as nossas experiências. Então, imaginemos que lá nós temos o nosso banco de dados, eu costumo chamar que é o nosso patrimônio, é aquilo que nós vamos acumulando em termos de experiência e de tudo que a gente vivencia ao longo das nossas existências, e nós estamos sempre tomando decisões, fazendo escolhas na nossa vida. E qual é a base que nós usamos para fazer essas escolhas e dar o rumo, né, e fazer o planejamento que nós queremos e conduzir a nossa vida a nível profissional, pessoal, em todos os setores? É o nosso banco de dados. Se o nosso campo emocional ele está vibrando abaixo do mínimo, nós vamos chegar lá no nosso banco de dados e nós vamos sintonizar com todas aquelas situações, todas aquelas frequências que estão ali armazenadas. E aí o resultado não vai ser muito positivo. Por quê? Porque quando eu estou numa frequência muito baixa, eu não consigo visualizar todas aquelas oportunidades, todas aquelas coisas boas que eu tenho também. Porque nós temos muitas coisas positivas, mas não conseguimos sintonizar e muitas vezes acreditar nas nossas próprias capacidades, exatamente por estar emocionalmente presos a algum fato, alguma coisa que aconteceu no nosso passado. E esse passado é em qualquer ponto da nossa linha de tempo, da nossa caminhada. Para resolver isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro, identificar aquilo que está vibrando, né, no nosso campo emocional e desconectar. Então, esse processo, ele é bem interessante. É uma técnica terapêutica que eu desenvolvi há mais de uma década e venho trabalhando com isso de uma maneira com resultados muito bons, porque como é que nós mudamos a sintonia, né? Fazendo aquela comparação com a rádio, simplesmente tirando de sintonia aquelas frequências baixas e enviando para o nosso subconsciente frequências mais elevadas que vão entrar na mesma faixa, puxando as nossas memórias, os nossos registros de sucesso, de equilíbrio, de uma vida feliz, de um bom relacionamento, da abundância. Isso faz uma diferença impressionante, porque quando eu não estou bem emocionalmente, tudo acaba por se tornar um problema bem maior do que ele realmente é. E aí eu acabo fechando sintonia com tudo o que frequenta aquela faixa ali mais inferior. E o resultado disso é que muitas vezes a minha tristeza acaba se potencializando, a minha angústia, né? Então, o que nós precisamos fazer? Quando nós conseguimos fazer esse processo de mudar a frequência do nosso campo emocional, nós conseguimos, ao olhar para dentro de nós mesmos, fazer o nosso autoconhecimento, identificar aquelas coisas positivas que nós temos e colocá-las em ação
em conjunto com o nosso campo mental. Porque o campo mental e o campo emocional, eles são uma dupla e precisam trabalhar juntos. E aí sim, eu tiro toda aquela ideia que fica só na área do campo mental e que nunca se realiza, através do meu emocional que dá o apoio. Porque imaginemos, se a pessoa está com o campo emocional baixo, mas ela tem um campo mental ativo, ela é cheia de ideias, muito criativa, mas ela não consegue concretizar o seu planejamento, os seus sonhos, não consegue organizar as coisas de uma maneira mais concreta. Por quê? Porque sempre que a gente tem uma ideia e começa a desenvolver aquela ideia na nossa mente, nós estamos, através do nosso pensamento, enviando mensagens para o nosso campo emocional e dizendo, olha, quero fazer esse projeto assim, né? Vamos lá, vamos pegar junto. Se o campo emocional está baixo, ele vai dar N razões para que aquilo ali não aconteça. E aí, realmente, as coisas não andam. E quando a gente fica muito tempo nisso, né, sabendo que tem um potencial e não conseguindo executar isso a nível material, a nível físico, entramos numa faixa que também é ruim, que é da frustração, que é daqui a pouco a pessoa começa a se questionar se ela realmente é capaz de fazer aquilo, porque embora ela tenha muito intelecto para fazer, muitas ideias, ela não consegue ver o resultado das suas ideias. Então, mexendo no campo emocional, que é onde inicia todos os nossos problemas, né? Eu sempre digo, se o campo emocional está bem, o resto todo se organiza. E a partir disso, a nossa vida passa a ter uma fluidez melhor e nós conseguimos ter uma qualidade de vida na nossa caminhada. Então, a importância de todo o sistema é essa. Eu me detive mais nos campos, não comentei aqui sobre os chakras, sobre a aura, porque isso seria o tema já de uma outra palestra, não dá para aprofundar muito. Mas assim, o que faltou falar, que agora é importante para nós encerrarmos, né, é o campo espiritual. Então, quando eu falo de campo espiritual, não quer dizer nenhuma crença ou a fé, mas que nós estamos avaliando, e sim a sintonia que nós estamos tendo com pessoas que já partiram dessa vida. Então, quando a frequência do campo emocional está muito baixa, significa sim que nós temos companhias espirituais e que elas estão ali constantemente, influenciando nas nossas emoções, no nosso pensamento. Vou dar um exemplo muito assim, atual, né? Então, nós partimos do princípio que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. Então, no momento, nós estamos aqui conversando, trocando uma ideia, estamos tendo uma experiência, né? Hoje, estamos, a gente diz, encarnados, estamos habitando um corpo físico. Mas há muitas pessoas que partem dessa vida com um campo emocional bem desequilibrado. O exemplo que eu quero dar, que é atual, é o da pandemia. Então, imagine que quando alguém está no hospital e a pessoa está prestes a partir, a deixar o corpo, o que é que o médico faz? É ligar para a família e pedir, né, que a família vá, porque sempre tem aquele momento de despedida, muitas coisas se resolvem ali e a pessoa parte até tranquila porque a família estava ali junto. Na pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas foram para o hospital com todos os sintomas do Covid-19 e não sabiam se voltavam ou não. E muitas não voltaram e não puderam sequer receber a visita dos seus familiares e muito menos ter aquele momento ali de despedida. Então, isso gerou já no campo emocional daqueles que partiram e até dos que ficaram, né? Aquela questão de faltou alguma coisa, né? Quem partiu sentiu se sentiu sozinho, se sentiu desamparado no momento que é importante a gente dar o apoio para aquela pessoa que está voltando para a pátria espiritual e que está retomando, né, a sua caminhada evolutiva. Então, o que eu quero dizer com toda essa explicação? Que nós, que estamos aqui no nosso corpo físico, quando estamos numa frequência baixa, também sintonizamos com esses que já partiram, com um campo emocional em desequilíbrio. Então, a nossa tristeza se potencializa, a nossa angústia, a nossa mágoa, a nossa depressão, o nosso sentimento de abandono, de rejeição.
Por isso que nós precisamos fazer o nosso autoconhecimento, saber realmente o que é nosso, o que não é. E quando nós identificamos aquelas nossas fragilidades emocionais, ali é que nós precisamos nos deter, que é justamente para não potencializar, não fechar sintonia com mais nada, porque nós estamos imersos num mar de energia muito densa. Essa transição planetária, ela está nos exigindo um equilíbrio emocional muito grande. E para nós chegarmos a esse ponto, nós precisamos estar conectados com a nossa origem. A nossa origem é divina, é Deus, é luz, cada um dá o nome que quer, dependendo da sua crença, da sua cultura, mas não deixa de ser sempre a mesma essência, luz. E nós, quando estamos caminhando, se nós estamos muito afastados da luz, nós não conseguimos enxergar logo ali na frente. Então é muito mais fácil eu tropeçar, eu cair, eu entrar numa rua que não é para ir. Então a nossa necessidade de estarmos conectados com o alto, com essa energia superior, nos dá o equilíbrio, nos dá a segurança de estarmos caminhando numa fase de transição que nos exige muito. E se nós estamos então conectados com a nossa origem, né, o nosso ponto de partida, nós nos sentimos mais acolhidos, mais seguros e conseguimos então fazer a nossa caminhada de uma maneira mais equilibrada. A nossa conversa então já está terminando e eu convido a todos para no dia 31, a minha outra palestra nessa semana, né, do primeiro encontro tribal, que será interação, energia, mente e matéria. Espero todos lá, um abraço.